do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. O que eu tenho para contar hoje, irmão, para vocês, é um testemunho tremendo da minha vida que aconteceu nessa madrugada comigo. Mas antes eu vou começar a contar desde o começo. O meu esposo, ele sempre acompanha os vídeos que o pastor Júlio César coloca no YouTube. E às vezes ele vinha mostrar para mim os vídeos que o pastor coloca. E eu tinha dúvida no meu coração se isso realmente era verdade. Se o anjo Gabriel realmente estava com ele. E então, passou um tempo, irmãos, eu moro numa casa de aluguel, uma casa bem humilde. Eu moro nela há 5, 6 meses. E umas 2 semanas pra cá, mais ou menos, eu comecei a me sentir mal dentro dessa casa. Comecei a sentir uma opressão, comecei a não dormir, acordar na madrugada e sentir que alguém estava me cercando. E toda vez que ele saía, eu sentia isso. Quando ele estava comigo, eu não sentia. Mas às 5 horas da manhã que ele sai para trabalhar, eu começava a sentir isso e a partir daí eu não dormia mais. Até que uns 2, 3 dias atrás, começou a aparecer uma bruxa no espelho do meu guarda-roupa. Meu esposo vai mostrar para vocês o espelho. Ele é de cima e embaixo, como vocês podem ver. E aí onde aparece a ponta da porta, aqui onde vocês estão vendo ali a porta, que vai ali para a cozinha, eu senti a presença dela ali. Mas aonde eu via ela era no espelho, no canto do espelho. E ela era uma bruxa que ela tinha a cara toda desfigurada. Hoje eu consigo agora, nesse momento, eu gravei o vídeo neste momento, porque eu consigo falar tranquilamente sobre isso, porque até o começo, o início da tarde, eu estava ainda muito impressionada com tudo que eu tinha visto. Mas continuando a história, ela tinha a cara toda deformada, irmãos, como se alguém tivesse esfaqueado ela, tivesse cortado o rosto dela. O cabelo dela era preto, assim como o meu, só que como se ele tivesse fino, mais bagunçado. Ele era fino, mais bagunçado. E ela estava toda com uma roupa preta. Eu não via o final dela, mas ela era um tanto mais alta quanto eu. E eu sentia que se eu virasse as costas para ela, virasse aqui para a parede, as minhas costas para a parede, ela ia me pegar. Então eu ficava encarando ela. Enquanto eu ficava encarando ela, ela não fazia nada para mim, ela apenas me olhava. Mas eu sentia que se eu dormisse ou que se eu virasse as costas para ela, aí ela ia conseguir me pegar. E aí foi então que passou esses dias e eu contei pro meu esposo. E aconteceu, coincidiu, de o pastor Júlio César postar um vídeo e no link do vídeo ele pôr o telefone dele. E aí o meu esposo mandou mensagem para ele e pela graça do Senhor ele nos respondeu. E eu falei pessoalmente com ele, conversamos, contei a história para ele como eu tô contando para vocês, contei para ele por áudio. E ele, irmãos, para quem duvida, ele é um homem de Deus. Eu também duvidava. Ele é um homem de Deus, irmãos, pode acreditar. Para quem não crê, agora você vai ficar mais impressionado ainda com o que eu vou te contar. Ele falou pra mim que no dia seguinte que o meu esposo saísse a trabalhar, era pra mim ligar pra ele. E assim eu fiz. Deu umas 5h15 mais ou menos, 5 e pouquinho, eu liguei pra ele assim que meu esposo saiu. E ali, irmãos, ele falando comigo no Viva Voz, ele começou a orar e eu me ajoelhei, comecei a orar também, fechei os olhos. E ali eu senti uma glória muito grande. Eu senti que ele realmente é um homem de Deus. E foi o momento, irmãos, que ele terminou de orar, que ele falou pra mim, abri os olhos, que eu ia ver o anjo Gabriel, irmãos. É muito emocionante, porque eu vi. Eu nunca imaginei que isso realmente era verdade. Não pensei você que tinha só um anjo na minha casa, né? A minha casa é pequenininha. Tinha um anjo em cada cômodo da minha casa, irmãos. E eles são grandes e são muito lindos. E o Gabriel estava aqui, do meu lado. Eu estava ajoelhada e ele estava aqui do meu lado. E quando o irmão falou, para mim conversar com ele, eu pedi algo em particular para ele. Que o desejo da minha vida é ter a minha família, irmãos.
E ele disse pra mim que ia entregar isso pra Deus, que ia falar isso pra Deus, mas que Deus já tinha prometido isso na minha vida e que no tempo certo isso vai acontecer. E eu creio que isso vai acontecer. E aí o pastor Júlio César voltou a falar comigo pelo telefone. E ele disse que era pra mim fechar os olhos e ver se eu ia sentir alguma coisa, se eu ia sentir a presença dela. E eu não senti mais nada, irmãos. Eu senti uma paz, uma glória tão grande que eu nunca senti. Posso dizer para os irmãos que hoje eu creio de verdade. Às vezes a gente não entende o que acontece. Eu também não entendia. Eu era uma pessoa que cria de aparência. Eu fingia talvez que eu cria. Mas no meu coração eu tinha dúvida. Aleluia. E quando ele pediu pra mim, falou pra mim que eu ia ver novamente a bruxa, me deu uma tristeza, porque eu não queria ver mais ela. Eu queria ver só o Gabriel e os anjos que estavam aqui. E quando ele falou pro Gabriel trazer a bruxa da onde ela estava, ela trouxe ela amarrada aqui na minha frente, irmãos. E ele cravou a espada nela. E ali ela foi se dissolvendo, se desmanchando, como se ela virasse uma areia e dali ela sumisse. E dali em diante, nós começamos a conversar, eu e o pastor Júlio César. Comecei a falar para ele que eu estava me sentindo muito bem, que eu não sentia mais aquela opressão e que eu estava maravilhada com tudo que eu vi. Irmãos, você que tem dúvida, creia em Deus, creia que o pastor Júlio César é um homem de Deus. Amém, irmãos? Porque eu não acreditava e hoje eu acredito. E eu não me apresentei, mas meu nome é Thaís. O meu marido se chama Jason, tá filmando esse vídeo. Nós somos de Santa Catarina, Joinville, e conseguimos falar com o pastor Júlio César, né? E Deus permitiu que isso acontecesse para que eu venha contar para vocês que é verdade, irmãos. Que eu sei que através desse vídeo, muitas pessoas vão crer, vão tirar a dúvida do seu coração. Irmãos, tira as dúvidas do seu coração, que é aí que Deus vai agir. Que é aí que vai começar a acontecer as coisas na tua vida. Eu sei que Deus tem que mudar muito ainda o meu entender, mas agora eu posso falar para todo mundo que eu creio de verdade no Deus Todo-Poderoso, que eu e você servimos, e que às vezes a gente coloca dúvida no nosso coração, mas não coloque a dúvida. E creia, irmãos, e confie que o pastor Júlio César é um homem de Deus. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus e uma boa noite.